Olá, boa tarde. O país chora a morte de 234 jovens no incêndio numa casa noturna em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na madrugada de domingo. Eles assistiam ao show de uma banda. O fogo começou após o grupo soltar um sinalizador que incendiou o teto. Uma tragédia que faz a gente pensar nos itens de segurança que esses locais devem apresentar. Para falar sobre o assunto, nós recebemos o tenente do Corpo de Bombeiros, André Gustavo. Boa tarde, tenente. Seja bem-vindo à Redação Regional. Boa tarde. Quais os itens de segurança que as casas noturnas devem ter? Primeiramente, cada edificação ela tem uma exigência técnica de acordo com a sua área construída, com a sua altura e o tipo de ocupação. Uhum. Então, não há que se falar em itens, vinculado de acordo com a sua natureza de ocupação, área construída e altura. O que ampara, o que exige nessas situações? É o decreto estadual que está em minhas mãos. Esse decreto ele tem amparo, tem força de lei, ele atua em todo o estado de São Paulo. Então, os itens de segurança estão capitulados nesse decreto estadual que tem força de lei em todo o estado de São Paulo. Então, as casas têm que obedecer todas? Cada casa, de acordo com a sua área construída e a sua altura, e também a lotação, ela tem a exigência capitulada aqui nesse decreto estadual. Existe um número de saídas de emergência ideais para uma casa noturna? Correto. Cada local de reunião de público, em específico, uma boate, salões de baile, coisas do gênero, as saídas são diretamente proporcionais à lotação. Então, se eu tenho X pessoas, eu tenho que ter X saídas para poder ter condições de tirar essas pessoas desse local. Uhum. Então, é diretamente proporcional ao número de pessoas daquele local, a área do salão e a lotação. Tá certo. Agora, os donos das casas noturnas, eles também devem saber os detalhes técnicos, né? Por exemplo, dos shows que eles vão receber e também apresentar para o público, correto? Correto. Geralmente, quem quer abrir uma casa noturna, ele deve contratar um profissional na área, engenheiro ou arquiteto, vai elaborar um projeto de incêndio com base no decreto estadual, uhum, e protocola esse projeto de incêndio na seção técnica do Corpo de Bombeiros. Aprovado esse projeto técnico, pede-se a vistoria. Aprovada a vistoria, é emitido o auto de vistoria. Porém, cabe salientar que o auto de vistoria é um dos documentos que a Prefeitura exige. Então, quem tem um poder de polícia para emitir o alvará de funcionamento não é o Corpo de Bombeiros, é a Prefeitura do município. Tenente, e de quanto em quanto tempo são feitas as inspeções nas boates aqui da região? O local de reunião de público, salões de baile, boates, a cada 2 anos. O Corpo de Bombeiros ele não tem o poder de polícia de ingerir na área de alvará de funcionamento. Cabe à Prefeitura exigir várias documentações, dentre elas o auto de vistoria, que é o AVCB. Então, o Corpo de Bombeiros ele só vai em 3 situações. Uma, a pedido, o solicitante ele pediu, protocolou a vistoria técnica, né? Ele provocou isso. Outra, ocorrência, vai atender a ocorrência no local. E a terceira, por determinação judicial. Fora essas 3 situações, não há o que se falar em presença do Corpo de Bombeiros. Uhum. Ou emergencial, ou a pedido do proprietário ou responsável pelo uso, ou determinação da promotoria ou magistratura. Entendi. Tá ok, tenente. Daqui a pouco a gente volta a conversar, porque chegou a hora da Giovana Mari com os outros destaques do dia. Olá, boa tarde. A dengue deixa Guarujá em estado de alerta. Por dia, são mais de 1.000 casas visitadas. Os agentes de saúde estão nas ruas. O trabalho é para controlar as larvas do mosquito transmissor da dengue. As atividades se concentram em vários bairros e eles nem precisam procurar muito. Água parada em vasos de planta ainda é normal. A pessoa coloca a água no prato, o que acontece? Escorre essa água, fica aqui acumulada, o mosquito vem e deposita os ovos aqui também nas paredes internas dos pratos de planta, tá? Porque é uma água limpa, parada, então oferece perigo. Então, além de tirar a água, tem que dar aquela limpadinha na beirada? Isso, tem que fazer a escovação. Não adianta só virar, tirar a água do prato e deixar ele aqui. Tem que fazer a escovação, tá? Para eliminar os ovos do mosquito. Dona Jeanette nem pensa em acumular água.
deixa tudo assim, sequinho, e sabe da importância que cada um tem no controle da doença. Eu utilizo justamente isso, as plantinhas sem nada embaixo para que a água escorra. Ponho água mais vezes na semana nelas, né, para que não acumule água no recipiente, porque nem recipiente eu tenho, né? O que os agentes querem é que as informações que Dona Janete tem cheguem também a todos os moradores. Isso porque boa parte das larvas do mosquito transmissor da dengue ainda está dentro das casas. 90% dos casos ocorrem dentro do domicílio. E é importante as pessoas saberem que se você gastar 10 minutos por semana para vistoriar o seu imóvel, não é um tempo muito longo, 10 minutos por semana, você consegue evitar a dengue. Só este ano foram registrados 6 casos de dengue. Em 2012 foram 60, 3 do tipo 4. A cidade está em alerta. O importante mesmo é a pessoa saber quais são os sintomas e onde que ela deve procurar se ela apresentar aqueles sintomas. A pessoa chegando à unidade, informando que ela tem os sintomas da dengue, ela tem que ser acolhida imediatamente, atendida imediatamente, sem a necessidade de estar marcando uma consulta. Todas as unidades estão preparadas para estar monitorando esse paciente até que ele melhore. O francês Romain Berrou venceu a 7ª Maratona Aquática Internacional de Santos, Unisanta Troféu Renata Agondi. Os brasileiros melhores colocados, Alan do Carmo e Diogo Vilarinho, garantiram vaga para o Mundial de Barcelona. Já no feminino, quem venceu a prova foi a americana Emily Brunemann. As atletas Ana Marcela e Poliana Okimoto foram as brasileiras melhores colocadas e também vão representar o país na Espanha. O troféu Renata Agondi aconteceu neste domingo na Praia da Aparecida, em Santos. A competição abriu o circuito mundial de natação em águas abertas. Bom, amanhã eu volto com mais notícias. Tchau! E eu continuo conversando com o tenente do Corpo de Bombeiros, André Gustavo. Tenente, a maioria dos jovens que morreram em Santa Maria foram por problemas de asfixia e não por queimaduras, né? Existe algo que possa ser feito nessa situação que diminua os efeitos da fumaça? Correto. Geralmente os usuários, os integrantes, clientes de determinada casa, quem for frequentar um local desse, ele tem que verificar as condições do local. O local é arejado, ele tem ventilação, ele tem condições de saída de fumaça em caso de uma propagação de fumaça ou incêndio. Rotas de fuga, por onde eu vou sair? Caso aconteça aqui um pânico, um princípio de incêndio, por onde eu vou sair? Que rota de fuga eu vou me direcionar? Então ele tem que também ter essa preocupação de quando chegar no local, antes, claro, de lotar. Chegou um momento que está lotado, eu não tenho condições de verificar nada. Então tentar conhecer a casa antes, não ir de primeira, sem ter essa preocupação, porque na hora que a casa está lotada, eu não tenho condições de visualizar nada. Me preocupar com a minha segurança, se realmente acontecer alguma coisa, por onde eu vou sair? Tem brigada de incêndio no local para poder orientar por onde eu vou, aonde eu vou sair? Então, hoje todo mundo tem seu celular, tem seu iPad, aí, tem equipamentos diversos aí. Então, claro que numa balada o cara não vai levar tudo isso, mas no celular tem tudo hoje em dia, até computador, né, de bolso. Então ele tira foto. Então a população tem um papel fundamental fiscalizadora. também, né? Então, se eu vou no local, eu estou verificando aqui, mesmo leigo no assunto, que é uma área que realmente é um risco iminente, eu vou tirar foto, eu vou me inteirar, para poder mostrar para quem entende, né, se aquilo está correto ou não. E aí, na frente, com certeza, vai ser tomadas as providências, antes que aconteça alguma coisa. Só para encerrar a entrevista, então, para que tragédias, né, como essas não ocorram mais, quais são as medidas corretas? Do meu ponto de vista, são várias medidas, né? São várias variantes aí, eu vou citar algumas. Primeiro, jamais frequentar um local que eu não tenha conhecimento das reais condições de segurança. O local lá é movimentado, ele é a balada do momento, tudo bem, mas é seguro? Se não é seguro, eu não vou. Como eu vou saber se é seguro? Indo lá num dia que não tenha ninguém, ou com um profissional. Geralmente ninguém faz isso, mas como é que eu vou visualizar se ela tem segurança ou não, se eu não vou verificar como ela é por dentro, se ela
adequada àquela lotação que está sendo prevista. Tem rotas de fuga necessárias para aquele tipo para aquela lotação. Então eu sugiro que conheça o local, verifique antes, né? Os pais aí também se interem aonde os filhos vão adentrar. Tem muito local, infelizmente, aí que sequer tem alvará de funcionamento, funciona de forma clandestina. Então são uma série de providências que têm que ser tomadas. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista, tenente, e por todas as informações. Obrigado. O Redação Regional fica por aqui. Nós voltamos amanhã, às 1h15. Até lá!